Amém? Jesus é o Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Estamos aqui para mais uma palavra, para falarmos a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor nessa noite possa realmente te alcançar, te suprir, te encorajar. Ou seja, que a palavra de Deus seja vida no seu interior nessa noite. E que o Senhor realmente venha abrir o nosso coração. Durante o tempo que nós estivermos ouvindo essa mensagem, vamos abrir o nosso coração, vamos ficar no Espírito, para que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, possa entrar em nós e nos libertar, nos suprir, nos renovar e nos encorajar. Amém? Nós estamos na terceira semana do alimento diário, contemplando Deus. Contemplando Deus. E nessa semana, eu já quero começar falando na sexta-feira dessa terceira semana, que é uma palavra tremenda e de muita ajuda para nós. Eu vou gastar algum tempo com a sexta-feira, vou gastar algum tempo com o sábado, e se sobrar tempo eu vou até o domingo. Amém? Então eu vou concentrar meu encargo nesses 3 últimos dias dessa semana. É interessante nós notarmos que também essa semana foi dada uma forte ênfase em nós praticarmos a palavra. Todas as palavras nós precisamos praticar. E nós vimos que em Lucas 6, 47, 48, falou de 2 pessoas, né? 2 tipos de pessoas, 2 tipos de irmãos, de cristãos, 2 tipos de famílias, de casais. Um grupo é aquele que ouve a palavra e edifica e pratica. E ao praticar, o Senhor Jesus comparou esse grupo, né, como um homem prudente. E a casa dele então foi edificada sobre a rocha. E vieram os ventos, vieram as tempestades, os rios transbordaram, e a Bíblia diz que bateu com ímpeto, com impacto sobre aquela casa, que não caiu. Qual que era o segredo? É que ele ouvia, entendia a palavra e aplicava a palavra no viver dele. Ou seja, essa palavra que nós estamos ouvindo sobre os ministros da nova aliança é uma palavra muito prática, é uma palavra de muito peso. Deus quer produzir ministros. Quando Ele olha para você, Ele vê você como um ministro. Quando Ele olha para você, minha irmã, Ele vê você como uma ministra. E um ministro é alguém que tem um ministério. E esse ministro que tem um ministério, o qual Deus o vê nessa posição, ele precisa ser trabalhado. Há muitas circunstâncias que Deus prepara para que esse ministro seja um ministro cheio de realidade, cheio de experiência. O ministro precisa ter experiência. Daí o Senhor permite muitas experiências, muitas situações, para que esse ministro realmente tenha experiência com ele. De forma que esse ministro, ele tem realidade onde ele fala. Então esse grupo que praticou, ele ficou na rocha. Esse é o ministro que Deus precisa. Que aguenta o tranco, que aplica a palavra. Esse é o ministro que Deus quer usar. O segundo grupo, como eu falei, é o grupo daquele que edifica, que ouve a palavra. Ele ouve bem a palavra, ele até entende a palavra, ele só não aplica. Na hora que vem, ele é aquele ouvinte da carta de Paulo a Tiago, a carta de Paulo não, carta de Tiago, aquele que ouve a palavra, né, e depois ele esquece tudo. Daí quando vem as tribulações, vem os ventos, as tempestades, então bate com ímpeto na vida desse irmão e dessa irmã, daí ele vai embora, certo? Aí a tempestade leva ele embora.
Os ventos levam ele embora. Por quê? Porque passou anos na vida da igreja, ouvindo a palavra, talvez até entendendo a palavra, mas nunca praticou a palavra. O nosso problema mora aí. Quero ajudar vocês nessa noite. O nosso problema mora exatamente nesse ponto. Nós ouvimos, mas não praticamos a palavra. Por que tem problemas? Por que nós temos problemas em nossa vida familiar, em nossa vida profissional? É porque nós ouvimos e não praticamos a palavra. Vivemos da letra, e a letra mata. Amém? Então vamos agora para sexta-feira do nosso alimento diário. Eu quero ler e quero comentar alguns pontos com os irmãos, que é de grande ajuda para nós. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, e versículo 18, o versículo 17 diz assim, antes do 18, diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, aqui no capítulo 3, versículo 17 e 18, está falando do espelho. Aqui Paulo está usando uma outra tipologia. Ele usou a tipologia da carta, né? Usou a tipologia do cativo primeiro, do cativo, né? Aquelas pessoas que foram quebrantadas, que foram derrotadas em seu homem natural, em seu ego, e segue a Cristo de forma submissa. Né? Esse é uma figura do que o ministro é, né? Ele é um cativo de Cristo. Também vimos a carta, né? E a ênfase dessa tipologia da carta visa, né, permitir que o Senhor escreva em nós. Diz que nós somos a carta viva, né, produzida pelo ministério do Espírito, conhecida e lida por todos os homens. Então significa que algo foi escrito em nós. E vimos receber uma grande ajuda, né, com respeito a essa questão de nós deixarmos o Senhor escrever em nós. Ou seja, nós temos que ser pessoas que cooperam com Deus. O Senhor permite muitas experiências porque às vezes Ele quer escrever em nós. E tudo que é escrito em nós, da parte de Deus, é lido e conhecido por todos os homens em nosso viver. Amém? Então que as pessoas leiam Cristo em nós. Agora, ele está falando de uma outra tipologia. Ele está falando como espelho. Agora ele está nos vendo como um espelho. Então vamos ver o que o nosso alimento diário, o estudo dessa semana, vai falar para nós sobre essa questão do espelho. O título é o seguinte: contemplar como um espelho a glória do Senhor. Você é um espelho a contemplar a glória do Senhor. Significa que o ministro, ele precisa, é uma das funções dele também, é contemplar. Não é só deixar ser escrito, não é deixar ser vencido, né, para se tornar um cativo, mas agora virou. Nós temos que ter a experiência de contemplar como um espelho a glória do Senhor, visando sermos transformados no ministro. Aleluia! Então ele começa, vou ler aqui para os irmãos, né? Esse versículo é maravilhoso. Ele começa com a expressão: e todos nós com o rosto desvedado, que quer dizer sem véu, com o coração convertido ao Senhor e voltado para a verdade. Ó Senhor Jesus, e liberto pelo Espírito. Isso é o que Deus deseja para você e para mim. Que nós estejamos nessa condição, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Essa frase diz que somos um espelho. Você é um espelho. Você, irmã, você é um espelho. Você já se percebeu como um espelho? Nós já nos percebemos como um espelho? É o que está falando aqui. O espelho, para você que não sabe, o espelho tem uma característica, pois mostra o que está à sua frente. Graças a Deus, ou seja, para quem está olhando. Todos nós temos problemas. Se somos como um espelho e ficamos sempre olhando
para os nossos problemas, você como um espelho, você olha para qual direção? A função do espelho é contemplar e refletir. Se somos como um espelho que fica sempre olhando para os nossos problemas, quando chegamos à reunião da igreja, os irmãos vão olhar para nós e ver o quê? Nós não estamos reunindo, vamos dizer assim. Mas quando você posta, né, nas redes sociais, o que é que as pessoas, se elas olhar para você, o que elas verão em você? Na sua maneira de vestir, na sua maneira de falar, o que as pessoas têm visto em você, em mim? Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Os problemas como espelho, refletimos aquilo que olhamos. Outra questão, refletimos aquilo que olhamos. Se à nossa frente só estiver o problema, nós o refletiremos. Quanto mais você olha para os problemas, quanto mais você olha para a crise do coronavírus, quanto mais você olha para as coisas negativas, mais você vai refletir aquilo. É um fato. Você como espelho, você precisa aprender a contemplar as coisas positivas. E qual é a melhor coisa positiva desse universo? O que seria? De acordo com o capítulo 3, versículo 18. A glória do Senhor. A questão é, o que é que você contempla mais? A carne, o ego, a vida da alma, as coisas negativas que acontecem, que você fica sabendo, ou você contempla mais a glória do Senhor Espírito? Aí você vai refletir. A questão é, para onde você está olhando? Isso você vai refletir. Senhor Jesus, se tivermos problema com o nosso cônjuge, qualquer um que chegar à nossa casa saberá, pois de tanto olhar, refletiremos o problema com o cônjuge, com o casamento aí, ó. Assim a solução não é ficar contemplando o problema com o cônjuge. Assim a solução não é ficar contemplando o problema, mas sim contemplar a Cristo. Lembre-se, você é um espelho para contemplar Cristo. Não fique contemplando, ruminando o problema com o seu cônjuge. E o pior, é ainda às vezes passando para frente. Vamos contemplar Cristo, gente. Nós somos espelhos. Vamos mudar o nosso foco. Vamos mudar o posicionamento do nosso olhar. Vamos olhar para onde vai trazer resultado positivo para a sua vida e para a minha vida. Ó Senhor Jesus. Ainda diz, se Moisés, assim a solução não é ficar contemplando o problema, mas sim contemplar Cristo. O nível tem que aumentar. A coluna de contemplar Cristo tem que estar à frente. O gráfico, o aumento da contemplação de Cristo em comparação à contemplação, porque nós podemos contemplar tanta coisa negativa como coisa positiva. A decisão é nossa. Espero que nessa noite você tome uma firme decisão. Eu quero contemplar mais a Cristo. Chega de contemplar o ego e as fraquezas das pessoas e dos irmãos. Chega de ficar olhando essas coisas e refletindo elas para outras pessoas. Esse é o nosso grande e terrível problema. Esse é o nosso grande pecado. Contemplamos mais as coisas negativas do que as coisas positivas. Vamos olhar para a solução. Ó Senhor Jesus, se Moisés brilhava, mesmo no ministério da letra, contemplando a glória de Deus, imagina o que podemos refletir no ministério da nova aliança se contemplarmos a glória do Senhor. Imagina, se Moisés, que era o ministério da letra, já refletia, imagina nós, que temos o Espírito habitando conosco,
que está em nós e que habita conosco. Muito mais, irmão. O que você acha que as pessoas vão ver? Se realmente formos práticos, colocarmos essa palavra em prática. Quando contemplamos a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Os versículos anteriores desse capítulo falam da glória do ministério, mas o versículo 18 fala da glória do ministro. Tem a glória do ministério e tem a glória do ministro. E da onde vem a glória do ministro? Pelo contemplar. Ministro, a Bíblia, quando fala do ministro, vê um ministro como alguém cheio de glória, que está refletindo, está expressando a glória. Ele não apenas tem a glória, ele expressa a glória, de tanto contemplá-lo. A glória do ministério é vista na pessoa do ministro da nova aliança. Perceba a importância de contemplarmos o Senhor e de tomarmos sua palavra de forma adequada. Nós precisamos ganhar essa percepção que ao contemplarmos o Senhor e tomarmos a sua palavra de forma adequada, usando o nosso espírito, essa é a maneira adequada para contemplar a glória do Senhor, é usando o nosso espírito para ter comunhão com o Senhor. Isso é a maneira prática de contemplar o Senhor e de receber a infusão da glória, e com a infusão da glória em nosso ser, então isso vai resultar numa reflexão. Isso vai refletir de você. Todos os dias nós precisamos ter essa experiência de irmos ao Senhor usando o nosso espírito para contemplar a sua glória. Assim nós teremos ministros adequados, cheios da glória. E olha que a necessidade é enorme, é grande. Nos dias que nós estamos vivendo, Deus quer que a sua glória seja vista em meio à circunstância que nós estamos atravessando. A glória de Deus precisa ser vista em você. Aí o outro parágrafo diz o seguinte: Satanás, agora entrou esse personagem, né? Satanás quer tirar essas três coisas da sua vida, da minha vida, porque sabe que se elas estiverem presentes em seu viver, o fim dele está próximo. Que maravilha! O que afugenta Satanás, o que afugenta os demônios, é nós usarmos as três coisas que foi falado aqui, ó. Contemplar o Senhor, tomar sua palavra de forma adequada, usar o nosso espírito e ter comunhão com o Senhor. Essas três coisas, seja certo, é o alvo de Satanás. Ele quer tirar. Ele vai fazer de tudo mais um pouco para tirar essas três coisas da sua vida. O uso do seu espírito, tomar a palavra com oração e ter comunhão com o Senhor. Ele trabalha nessa direção. Se você praticar, você será um ministro que vai fazer com que Satanás tenha fim em sua experiência, na experiência dos seus filhos, no seu casamento. Você precisa aprender a pôr fim ao diabo, a maneira mais adequada é essa. Não deixe que o inimigo tome essa experiência na sua vida. Ele quer roubar o seu exercício do Espírito, ele quer roubar essa experiência de contemplar Cristo, de refletir a glória. Quando você reflete a glória, ele não suporta. Então vigie, irmãos. Vamos vigiar e orar para não perdermos essa bênção. O Senhor está dando para nós um veio, um caminho para a nossa batalha espiritual, para a vitória em nossa batalha espiritual. Está aí o segredo da vitória na batalha espiritual. Quais são? A palavra, o exercício do Espírito e ter comunhão com Deus. É isso que é dar o fim de Satanás em nossas vidas, e é dessa forma que nós mandamos ele para dentro do lago de fogo, que arde com fogo e com enxofre. O apóstolo Paulo ainda nos fala algo importantíssimo. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esse Evangelho da glória, da glória de Cristo,
tem nos sido pregado? Qual o evangelho que tem sido pregado a nós? Que tipo de evangelho nós temos ouvido nesses últimos dias? O evangelho que nós temos ouvido é o evangelho da glória de Cristo. Nada é mais elevado do que isso, irmão. E essa glória de Cristo é algo prático, é algo que nós podemos experimentar, nós podemos tocar, nós podemos até mesmo apalpar essa glória de Cristo. E ela pode ser vista em você, pode ser vista em mim, pode ser vista no seu filho também. E o Deus desse século, ele fica doidinho, ele fica que nem cachorro zangado, querendo, colocando coisa na mente das pessoas, para que esse evangelho não, às vezes até na nossa também, né? Trabalha dia e noite para impedir que esse evangelho da glória de Cristo que tem sido pregado a nós se torne algo prático em nossa vida. Não deixe o inimigo cegar o seu entendimento. Se você estiver em comunhão com Deus, conectado com o Espírito, irmãos, o inimigo não vai ter chance de cegar seu entendimento. Tem gente que fala assim, eu não consigo compreender essa palavra, eu não consigo entender essa palavra, eu não consigo ver, essa palavra não me alcança. Que negócio é esse? Isso tem alguma coisa a ver com o inimigo. Você não consegue entender, é porque talvez você não esteja usando o seu espírito, você não está tomando a palavra e talvez você não está em comunhão com Deus. Porque quem está nesse processo, nessa condição, com certeza, irmão, o evangelho da glória de Cristo está brilhando no seu coração, no meu e no seu. E isso é uma bênção. Isso é bênção para nós. Este é o evangelho. É o nosso evangelho. Aleluia. Quando damos graças a Deus, contudo, damos graças a Deus, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quando você contempla a face de Cristo, que você vai ver a glória de Deus. E quando você vê a glória de Deus na face de Cristo pela oração, pela comunhão e pela palavra, aí você é transformado. Você é transformada. Oh, maravilha! Satanás faz um grande esforço para cegar nosso entendimento, para que não vejamos a luz do Evangelho da glória de Cristo. Está aí a batalha espiritual, está aí. Satanás, a gente achava que ele cegava o entendimento só dos incrédulos. Mas não, pelo texto que eu acabei de ler aqui, ele cega o seu entendimento também. E ele usa muitas coisas, tem usado muitas coisas para cegar o seu entendimento. Coisas materiais. Por exemplo, quantas coisas tem cegado e acaba que o evangelho chega e não bate e volta, não entra. Daí a sua vida não muda. Você é o mesmo crente, passa anos e anos, você é o mesmo. Onde está o problema? O problema está no fato de que você tem deixado Satanás cegar seu entendimento. Mas a partir de hoje, Satanás tem que ser envergonhado na sua vida. Tire tempo, minha irmã, tira tempo, meu irmão, tira tempo, jovens, adolescentes que estão me ouvindo. Tome a palavra com oração. O que o inimigo tem usado para cegar o seu entendimento, minha irmã, meus irmãos? O que ele tem usado na sua vida para te cegar, para te tirar você toda alegria, todo desfrute? Com o evangelho da glória de Cristo traz desfrute, traz alegria. Não é à toa que a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. O que tem te alegrado? O que está me alegrando? Ó Senhor Jesus! Então Satanás faz um grande esforço para cegar o seu entendimento, para que você não veja a luz do evangelho da glória de Cristo. Ele está fazendo isso nesse momento, mas louvado seja o Senhor, enquanto lemos essas palavras, Deus está falando. Não deixe o diabo cegar o seu entendimento, meus irmãos. Esse é o grande problema, essa é a nossa luta. Que riqueza, que desfrute. As palavras que temos recebido nesses últimos tempos
como diz o versículo, nos faz conhecer a glória de Deus. Toda essa palavra que nós temos ouvido, irmão, é para nos fazer conhecer a glória de Deus. A glória de Deus, a expressão de Deus. É para nos levar para a expressão de Deus, é para que Deus realmente seja visto, seja lido, seja expresso em nosso viver. Esse é o ministério do Espírito. Esse é o nosso ministério, é o seu ministério. Nós somos ministros disso aí. Ó Senhor Jesus. Mas onde recebemos a luz da glória de Deus? Hein, irmãos? Mas onde nós recebemos a luz da glória de Deus? Não estudando nem aumentando o conhecimento, é na face de Cristo. Talvez você tenha bastante conhecimento, conhece a Bíblia, lê muito, né? Coisa e tal, mas eu quero saber quanto tempo você gasta na face de Cristo, contemplando Cristo. Como diz o hino que nós cantamos, né? Contemplando Cristo, vou me saturar. O que é terreno, não pode me tocar. Aleluia! Ó Senhor Jesus, temos de olhar o Senhor nos olhos. Temos de olhar o Senhor nos olhos. Ó Senhor Jesus, cada vez que contemplamos o Senhor, cada vez que olhamos sua face, conhecemos mais um pouco da glória de Deus. Vamos tirar tempo, irmãos e irmãs, para nós contemplarmos o Senhor. Vamos tirar tempos para olharmos para a face de Cristo. Quanto mais você olha para a face de Cristo, mais a luz do Evangelho ilumina o nosso ser. Se alguém nos vir antes e depois de orarmos, verá a diferença. Há uma diferença. Antes e depois que você ora. Antes de orar, você é uma pessoa. Antes de você contemplar a face de Cristo pela oração. Isso tem sido uma experiência, né? Tem sido a minha experiência. Que benção. Depois que eu termino de orar por qualquer coisa, eu entro numa outra esfera. E quem está perto também de nós, também orando junto com nós, você olha para a pessoa, para a face dela, você vê que a face delas mudaram. Quando você está orando com o seu esposo, com o seu cônjuge, começa a orar. Vocês acordam, talvez a gente acorda igual uma serpente. Acorda na carne, mas começa usando o seu espírito, vai orando, vai orando, vai orando. De repente, ou vai ouvindo as orações que os irmãos colocam no grupo também, está valendo. Depois que você ouve a oração dos irmãos no espírito, lá no grupão da igreja, você sente que você também parece que você foi transferido. Você foi transferido de esfera. Irmãos, vamos contemplar a face de Cristo. Aleluia! Senhor Jesus! Glória a Deus! Se alguém nos vir, vou ler de novo, hein? Para você gravar. Se alguém nos vir antes e depois de orarmos. Antes e depois de orarmos. Você tem essa experiência, meu irmão? Aquele grupo de irmãos ali orando, junto. Pode ser até no WhatsApp, né? Hoje nós estamos usando muito o Zoom, a reunião de oração, né? Quero encorajar todos os grupos familiares a ter o Zoom, né? Para você ver, valoriza as reuniões de oração da igreja, mesmo via o Zoom. Ali você vai ver que depois que terminar aquele momento de oração ali com os irmãos do seu grupo familiar, você vai ver que houve um contemplar da face de Cristo, da face de Deus na face de Cristo. E vai ver uma diferença, algo ocorre, irmão. Não perca as reuniões de oração. Não perca as orações dos grupos. Aleluia! Temos de olhar o Senhor nos olhos. Amém? Isso fará o nosso rosto mudar. Isso fará o seu rosto mudar. Isso que eu estou falando. Dá uma olhada para mim, você vai ver que eu estou alegre aqui. Sabe por quê? Eu estou aqui no espírito de oração. Estou falando aqui,
pela misericórdia de Deus, mas eu estou alegre. É bom demais. Nesses dias, no graças a Deus, nós temos orado bastante. Eu tenho desfrutado bem do Senhor, tenho sentido a presença dele nas minhas orações e creio que você também tem sentido a presença dele quando você ora. Mas é só quando você ora. Se você não gosta de orar, você tem aversão à oração, então significa que você está sendo enganado. O inimigo está roubando, está te enganando. Pode ser que deixe você fazer muitas coisas, até às vezes aparentemente espiritual, menos orar para contemplar a face de Cristo. Ele é o primeiro a ver. Ó Senhor, se alguém nos via antes e depois de orar, verá a diferença. Nesse embate, quem vai vencer? Quem vai vencer, irmão? Satanás ou Deus? Com qual dos dois você e eu vamos cooperar? O diabo não quer você, ele trabalha na direção de fazer com que você não contemple a face de Cristo. Porque ele sabe que se você contemplar, seu rosto muda, a glória vai ser vista e ele é expulso. Então ele trabalha na direção contrária, cegando o nosso entendimento para não entender isso que está sendo falado conosco nessa noite. E nós não podemos ficar do lado do inimigo, nós temos que ficar do lado do Senhor. Porque se você ficar do lado do inimigo, você vai sofrer morte. Você vai receber morte, problema, dificuldade. Ó Senhor Jesus. E ele trabalha de que forma? Nos levando também a contemplar. Ele também quer nos levar a contemplar. Contemplar o quê? O mundo. Contemplar o quê? As fraquezas dos irmãos, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Aí nós ficamos contemplando o que Satanás está pedindo para contemplar. Aí nós vamos recebendo morte. Mas se nós convertermos, se voltar o nosso coração ao Senhor, aí vai haver um resultado. Quando o coração se volta ao Senhor, o véu é retirado. Ó Senhor, e daí nós contemplamos. Ó Senhor Jesus, depende de nós, irmão, nessa batalha aí entre Deus e o diabo quer nos levar a contemplar coisas que é ele mesmo, né? Às vezes tem muitas coisas, o diabo está escondido atrás de muitas coisas que nos levam a contemplar ele, né? Durante o nosso dia, nosso viver diário, ele está sempre tentando nos levar a contemplar outras coisas. Mas o Senhor também quer que você contemple. Não importa o quanto você já contemplou de coisa negativa, converta o seu coração e passa, a partir de hoje, passa a olhar para a direção correta. Contemplar Deus na face de Cristo. Ou contemplar Cristo na face de Deus. Isso é bom demais. Tire tempo, irmão. Vamos colocar essa palavra em prática. Muito mais agora que nós estamos vivendo um pouco mais afastado fisicamente. Amém? Nós temos mais tempo. E ainda, continuando. Satanás trabalha na mente, em nosso entendimento, com seus cochichos. E vive cochichando, colocando coisas na sua cabeça. Ó Senhor Jesus. Mas Deus trabalha em nosso coração, na mente, vontade e emoção. O alvo do inimigo é sua mente. Ele quer capturar sua mente, cegar seu entendimento, aí você não consegue entender. Mas Deus trabalha em nosso coração. Mas precisa da sua e da minha cooperação para Ele trabalhar. Se nós darmos a permissão para o Senhor trabalhar em nós, pela oração, pela palavra e pela comunhão cada vez mais íntima com Ele, oh irmãos, que maravilha! Nós vamos expressar Cristo de fato em nosso viver, o Cristo vivo, ressuscitado. Ó Senhor Jesus, mas Deus trabalha em nosso coração. Você quer ser alguém que vive com a mente na carne ou com a mente no espírito? A escolha é sua. Alguém assim contempla a face de Cristo e é iluminado pela glória de Deus. Alguém, né, que realmente está contemplando, olhando para a direção certa, por meio da oração, por meio da palavra, abraçando o Evangelho da glória de Cristo, que
tem sido falado para nós, alguém que abraça esse evangelho, com certeza ele vai ver muitas coisas maravilhosas, vai ter muito discernimento. Ó Senhor Jesus, é melhor ser alguém em cujo coração o Senhor escreve. Vamos deixar que o Senhor escreva em nosso coração com a tinta que é o Espírito do Deus vivente. Ele é a tinta. A palavra é a caneta aqui, por onde a tinta está passando, e mais contato, mais a tinta, mais escrita nós temos em nós. Ó Senhor Jesus. E isso tudo que eu acabei de falar, irmão, isso é ser ministro da nova aliança. O que é ser ministro da nova aliança? É ser alguém que de fato está contemplando Cristo, contemplando a face de Cristo, recebendo o evangelho da glória na face de Cristo, sendo iluminado. Quanto mais contempla, mais iluminado você é. Como diz o Senhor Jesus, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quanto mais iluminado, mais luz da vida você recebe, mais iluminado você é. Muito mais nos nossos dias, nós precisamos buscar intensamente esta experiência. Amém? Jesus é o Senhor. Ainda no sábado, não vai dar tempo de eu falar o sábado todo, amém? Mas o sábado fala do tesouro em vaso de barro. Nós vimos o espelho é riquíssimo, não é, irmãos? Quanta riqueza nós desfrutamos aqui, só com essas palavras aqui da sexta-feira do nosso alimento diário. Quanta riqueza fluiu para nós, quanta ajuda nós recebemos. E no sábado nós temos o tesouro em vaso de barro. O tesouro está dentro do vaso, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Há um tesouro dentro de você, que ninguém consegue ver. Para que as pessoas vejam esse tesouro, Deus muitas vezes precisa colocar-nos em meio a problemas e situações de sofrimentos. Pois só assim percebemos que o vaso não consegue fazer nada e que o vaso não tem força, não consegue resolver os problemas. É a partir disso que o tesouro se manifesta. Isso é apenas um parágrafo. Agora, quando nós entramos na experiência do vaso, o que o Senhor quer falar conosco quando Ele diz que nós temos esse tesouro em vaso de barro? Quem é o vaso de barro? E quem é o tesouro? O tesouro tem que ser Cristo. Graças a Deus, você é uma pessoa especial. Você não é só vaso de barro, dentro de você existe um tesouro. Mas o nosso problema, o nosso viver diário, quem aparece é o vaso de barro. O vaso de barro é algo que vem da terra, é natural, é o seu homem natural, é o meu homem natural. Ele encobre o tesouro que é Cristo dentro de nós. Daí o Senhor precisa, para que Cristo seja expresso, seja visto, o tesouro seja visto, porque quando o tesouro é visto, ele é exibido, todo mundo fica doido. Né? Paulo foi tal pessoa. Muitos irmãos na história, né, realmente eles foram quebrados. Diversas circunstâncias, e o tesouro foi visto neles. E as pessoas, quando contemplam o tesouro e conseguem ver o tesouro através do vaso de barro, Deus não vai tirar o vaso de barro, mas Ele vai ver o tesouro. E isso, quando as pessoas tocam esse tesouro e vê esse tesouro em você, elas são atraídas. O que atrai as pessoas não é o vaso de barro, não é a beleza do vaso. E às vezes nós, como cristãos que somos, nessa tipologia aqui, nós valorizamos às vezes mais o vaso de barro, mais o homem natural, né, da alma, do que o vaso, do que o tesouro dentro de nós. Quem você está valorizando mais? O vaso de barro ou o tesouro? Essa pergunta vai ficar para você, amém? Você vai orar nessa noite sobre essa pergunta aí. O que tem mais valor para você? O vaso ou o tesouro que está dentro dele? Você vai aceitar os quebrantamentos, né? Daí o Senhor precisa levantar experiências, mais experiência que você está atravessando. Inclusive nós estamos atravessando uma experiência tremenda. Essa experiência nós temos que tirar proveito dela.
É Deus trincando, quebrando o vaso de barro. Deus está quebrando. Para quê? Para o tesouro ser visto. Depois dessa experiência, creio eu, quando nós voltarmos a reunir novamente, eu creio que nós vamos ver mais tesouro do que vaso de barro. Amém? Jesus é o Senhor, meus irmãos. Que Deus em Cristo abençoe você, a sua família, seus filhos, e que vocês possam contemplar Cristo. Vencer o inimigo pelo contemplar Cristo na sua experiência. Desfrute mais o Senhor, tire tempo, né? Cuide dessa questão do contemplar. Lembre-se, você é um espelho. Amém?